Se você é aquela pessoa que ainda tem dúvida entre a Lander 250 2025 da Yamaha e a Saara 300, pois eu acho que não era para você ter essa dúvida. Porque a nova Lander, ela subiu de preço. Ela se aproximou mais da nova Saara 300. E a Lander perde em muitos quesitos. Inclusive, seu último lançamento, suas últimas atualizações foram adaptações, gambiarras, que pegaram uma moto antiga e fizeram adaptações aí ridículas, né, como esse catalisador gigante em volta do motor, essa espécie de filtro que ela tem aí do lado esquerdo, que deixou a moto bizarra, digamos assim, né? Então, se você comprar uma Lander hoje, por volta, eu creio aí, a Lander 2025, por volta de 32 mil, pode ter estados que vai até passar, tem estados que é menos do que esse valor, mas não é mais interessante optar por uma Lander nessa categoria, né? Nessa comparação entre Lander e Saara. A Saara é uma moto totalmente atualizada, seu motor ele foi desenvolvido, foi fabricado um novo motor para atender às novas normas de poluição, porque nós esperávamos uma Lander totalmente nova, coisa que não aconteceu. A moto é a mesma, antiga, uma moto desatualizada, que tem por cima ainda reclamações de trinca de chassis, então a moto totalmente defasada em comparação com a Saara. A Lander perde em quase tudo, tá? A Lander só é 21 cavalos, a Saara são 25 cavalos, a Lander é 5 marchas, a Saara é 6 marchas. A Lander não tem embreagem assistida e deslizante, a Saara tem. A Lander não é mais flex, a Saara é flex, certo? Então são muitas diferenças entre si dessas motos. A iluminação da nova Lander, mesmo ela tendo ganhado esse novo farol, esse canhão em LED, mas ela não é full LED, as suas setas são halógenas, com lâmpadas, setas convencionais. A Saara é full LED, questão de iluminação, a Saara também sai na frente. A Saara tem um quadro completamente diferente da Lander, né? Que, como eu disse, a Lander tem relatos de trinca de chassis. A Saara tem um belo chassis aí da CRF, tá? A balança da Saara é de alumínio, a da Lander é uma balança de ferro. Os aros da Saara são de alumínio, a Lander, seus aros são de ferro e ainda de qualidade ruim. A Lander também tem uns plásticos de ruim qualidade, tá? O acabamento dela não é como a Saara. Então, de um modo geral, não é nada interessante você comprar uma Lander, sendo que a Saara não está muito mais cara do que a Lander. As motos da Honda são salgadas os preços, são bem caras, mas em comparação a Saara e Lander, eu não acho a Saara cara. Mesmo a versão standard, a versão de entrada que aparece na foto. Com essa decepção que foi a Lander 2025, que é a mesma Lander antiga que decepcionou a gente, e é muito feio esses catalisadores em volta do motor, essa espécie de filtro que ela tem do lado esquerdo aí do motor, esse refil, isso foi uma coisa ridícula. E a Lander continua sendo a velha Lander. Como assim você vai pagar 32 mil numa moto que continua desatualizada? Isso não existe, na minha opinião. A não ser que você seja muito apaixonado por Yamaha, que você goste muito da Yamaha e goste muito da Lander, porque não existe a diferença de 3 mil reais, por volta de 3 mil reais para uma Saara Standard, já que a nova Lander vai ficar aí por volta de 32 mil, e a Saara Standard, que já é bem completa, tá por volta de 35 mil, alguns estados mais, mas outros estados custa até menos de 35. A Saara tem um custo de suspensão maior, ela é uma moto no geral, uma moto mais completa, uma moto mais bem acabada. Eu acho que não é inteligente você trocar uma Saara por uma Lander. Uma Lander deixou de ser viável. A Lander não é mais aquela Lander 2024, que é uma moto
pode-se dizer que antes dessas modificações para atender principalmente às leis ambientais, às leis de poluição, ao Promoter 5, ela deixou de ser uma moto interessante. A maioria das pessoas acha ela uma moto muito estranha, porque não é uma nova Lander, é a velha Lander cheia de gambiarras. Então ela aumentou o preço, porque com esse novo farol, esse novo painel, esses gastos que a Yamaha teve para adequar ela ao Promoter 5, o seu motor, para diminuir os níveis de poluição, tudo isso que foi incrementado na moto deixou ela mais cara. Então a Lander passou a não compensar mais, passou a ser inviável quando se compara com a Saara. Como eu disse, mesmo a Saara de entrada, a Saara é sim uma moto melhor, mais potente, apesar de ser mais pesada, mas ela é uma moto completíssima nessa comparação com a Lander. A Lander fica muito para trás em tudo, tá? Em tudo, na qualidade dos seus acabamentos, dos seus plásticos, como eu disse, as rodas, os seus aros de ferro, a Lander. A Saara são aros de alumínio, balança de alumínio. Seu motor não tem essas parafernaias que equiparam na Lander, é um motor mais limpinho, mais liso. Como eu disse, o motor da Saara foi já projetado, já um motor desenvolvido, já atendendo ao Promoter 5. Então, não tem comparação de um modo geral. Se você tem dúvidas, não é para você ter dúvida. Como eu disse, a não ser que você goste muito da Lander, a não ser que você só tenha 32 mil reais e não queira ficar devendo nada, nem no cartão, nem nada, nem você queira completar o valor de uma Saara. Mas, sem sombra de dúvida, hoje na comparação de Saara e Lander, a Saara, mesmo sendo um pouco mais cara, mas ela sai ganhando, porque a quantidade de pontos positivos para a Saara são muitos, tá? Repetindo, a moto é 6 marchas, a Lander só é 5, a moto, apesar de ser mais pesada, mas ela é mais potente, ela é 300 cilindradas, ela tem um torque maior do que a Lander, tá? Ela tem 25 cavalos, a Lander só tem 21, 6 marchas para 5 marchas, tá? Mesmo a Lander sendo mais leve, 156 quilos em ordem de marcha, Saara 175 quilos. Mas a Saara, ela tem uma estrutura legal, ela é uma moto mais bem fabricada. E sem falar no maior número de concessionárias que a Honda tem. Eu nem digo na revenda, mas essa nova Lander agora, não sabemos como vai ser sua revenda. A Lander de 2024 para trás tem uma revenda excelente, tá? Mas a Saara sempre, a Honda sempre tem um bom mercado de revenda. Então, você tem que pensar muito na hora de decidir. Se você tem dúvidas em relação Lander e Saara, a minha opinião é que você não tenha dúvida. Eu iria sim, com 100% de certeza, na Saara. A Lander ficou muito para trás. A Yamaha errou feio, a Yamaha faltou muito com respeito com nós brasileiros, quando pegou a velha Lander, encheu ela de gambiarra, de adaptações, e não pensou em ninguém, ela só pensou em resolver o problema de adequar a Lander às novas regras, às novas normas de poluição, e nada mais. E a moto, como eu disse, encareceu com o novo farol, o novo painel, perdeu na questão de não ser mais flex. Tem pessoas que moram em regiões que o álcool compensa. Então a Lander, para atender ao Promoter 5, aí, as novas leis de poluição, ela não pôde ser mais flex. Então foram muitas adaptações de um modo geral na moto e no seu motor. Foi só adequações, assim, adaptações. Não existe, tá? Na minha opinião, a Saara, ela ganha de montão, mesmo sendo 3 ou 4 mil reais que seja mais caro. É inteligente sim, na hora de escolher entre essas duas motos, você escolher a Saara, independente de marca. As motos da Honda são salgadas, sim, são caras, mas repito, na comparação com a Lander, ela não é uma moto cara, pelo que ela oferece. Tração, suspensão, qualidade das peças, motor. Então, se você tinha dúvida, a minha opinião é essa. Para que ter dúvida?
se é muito mais vantajoso pagar um pouco mais cara na Saara, porque a Lander ficou para trás. Não sabemos como vai ser o mercado dela, não sabemos como vai ser a sua aceitação, a revenda dela. Como eu disse, a revenda da Lander é excelente. Eu tive Lander já desse modelo 2024, e a minha foi 2020. Eu andei muito já na Lander do meu irmão, ando na Lander de colegas aqui, Lander nova 2024, tem vídeo no canal, tá? Eu conheço a Saara, eu pilotei a Saara, e hoje, sem dúvidas, em relação a essa Lander nova 2025, eu iria de Saara, com certeza. Eu daria um jeito sim, mesmo que eu só tivesse 31, 32 mil, eu ia sim para a Saara, porque a Lander deixou de ser interessante. Porque como você vai comprar uma moto antiga, um motor antigo, um quadro antigo, continua com aros de ferro, balança de ferro, e ainda mais com essa questão de reclamação de trincar chassi. Se foi mau uso, eu não sei. Mas a Lander, sim, está muito inferior à nova Saara. Se você tinha essa dúvida, a minha opinião é essa. Vai de Saara, mesmo que seja standard, a de entrada, porque você vai estar fazendo um bom negócio. Já em relação à Lander 2025, que de nova não tem nada, só gambiarra, eu acho que você vai estar fazendo um mau negócio, beleza? Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários aí o que você acha, dê sua dica, sua sugestão ou mesmo sua crítica, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, obrigado pelo apoio, que Deus abençoe você, obrigado mesmo pelo carinho. Pilote sua moto consciente, nada de pressa, não brigue no trânsito, não queira confusão, porque a vida é só uma, tá? E sempre tem alguém em casa que nos espera. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.